Há quantos anos a gente esperou para ver algo assim? Há quantas décadas a gente esperou para ver o Shanks lutar de verdade? A expectativa foi muito mais do que correspondida, a ponto de deixar a gente completamente aterrorizado com o poder que o Shanks mostrou pra gente. O homem se mostrou, assim como ele foi mencionado, como aquele, o mais próximo do Rei dos Piratas, se provou de fato ser aquele que não só herdou a vontade diretamente do Roger, mas também aquele com o poder e as técnicas mais parecidas com a do próprio Rei dos Piratas. Porra, caralho! A gente tá literalmente vendo a história de One Piece sendo escrita aqui. Gente do céu, eu fiz uma live, eu precisei fazer uma live ontem à noite, na verdade no momento que eu tô gravando foi literalmente essa noite, lendo com vocês o que foi esse absurdo de capítulo. Vocês vão poder conferir que a live ela tá salva no canal, mas aqui galera, a gente vai pro review completaço do capítulo 1079 de One Piece. Lembrando galera que esse é um capítulo que mais do que merece a sua inscrição nesse canal. Fico muito feliz a todo mundo que tem se inscrito e a todo mundo que vai se inscrever a partir de hoje também. A gente tá na reta final, na contagem regressiva para alcançar a marca de 700 mil inscritos e como eu sei que esse capítulo vai bombar pra caraca, esse review vai bombar pra caraca também, eu conto muito com a sua inscrição e com o sininho ativado também, o sino de Skype estourado e ativado para sempre saber quando tiver vídeo de One Piece novo aqui no canal e já poder sair correndo assistir, beleza? E galera, vocês sabem que eu adoro colecionar action figure, é só ver o cenário que tem aqui atrás. E recentemente eu adquiri esse figure insano do melhor vilão de One Piece, depois do Shanks, óbvio, né, que é o Don Quixote do Flamengo. E eu queria recomendar para você que sempre quis saber onde comprar a loja Ichiban Action Figures. Lá você vai encontrar o maior catálogo de figuras de anime do Brasil, seja de One Piece ou vários outros animes. Tem réplica das Akuma no Mi, tem os óculos do Doflamingo, inclusive, tem os navios de vários bandos de One Piece e tem figuras mais acessíveis e figuras para colecionador barra pesada como esse aqui. Mas ó, figure bom acaba rápido, vai por mim que eu sei o que é ficar sem por perder uma oportunidade. Então se você vê algum que você curtiu, garante logo o seu e usa o meu cupom BrunoB20 para ter desconto na sua compra, seja pelo site ou pelo WhatsApp da loja. O link da Ichiban vai estar na descrição e no comentário fixado. E antes que você esqueça, porque o vídeo é longo e até o final você vai esquecer, já deixa o site deles aberto para poder dar uma olhada depois, combinado? Começando com o pedido de capa desse capítulo, que não é mais uma história de capa, é na verdade um pedido de capa onde a gente vê o Luffy se confundindo com um leão que ele achava ser um girassol. Bem bonitinha essa história de capa, na verdade esse pedido de capa, que na verdade serve pra gente comentar o fato da história de capa da Germa Double Six ter chegado finalmente ao fim, de fato com o capítulo passado, né, no 1078, onde a gente vê o Caesar Clown e o Judge aliados novamente, formando a Neo Mets. E os dois ali aparentemente bem dispostos a canalizarem todas as suas frustrações diretamente no Dr. Vegapunk, né? Mas apesar da gente tá vendo bastante gente, vários dos grandes players do mundo de One Piece se movimentando e agindo nesse momento atual, eu duvido muito que eles vão ter uma participação direta em tentar fazer qualquer coisa com o Vegapunk nesse arco atual de Egghead. Provavelmente num momento um pouco mais futuro, num outro momento mais oportuno, né? Mas adentrando no capítulo, de fato, a gente começa com um flashback da York. Assim como eu especulava, né? Assim como foi revelado no capítulo passado que ela, de fato, era a traidora por trás de tudo, nesse capítulo, no capítulo seguinte, normalmente a gente vê o Oda, ele justificando todas as ações da personagem e a gente vendo aqui um pequeno flashback onde a York, ela ordena que os serafins matem todos, exceto ela própria, o Stella, que é o corpo principal do Vegapunk, e também todos aqueles agentes do governo mundial que estavam sendo mantidos presos, né? A gente vê que ela também ordenou a S-Snake, o serafim da Hancock, para que despetrificasse ela depois que ela fosse petrificada, mas no momento em que ninguém estivesse olhando e assim ela pudesse voltar a agir da forma que ela estava pretendendo agir, né? Mas antes da gente ir para o que realmente interessa, que foi a luta do Shanks contra o Eustace Kid, se é que dá pra chamar de luta, a gente tem no finalzinho desse bloco, nesse capítulo, o navio
dos piratas do Barba Negra aparecendo na costa da ilha de Egghead. Galera, quando isso apareceu, eu fiquei, meu Deus! Gente do céu, será que de fato o Barba Negra ele está indo procurar alguma coisa na ilha de Egghead? Seja o Vegapunk, seja as cópias dos Road Poneglyphs que estão com o próprio Luffy? Eu duvido muito, galera. Primeiro porque o Barba Negra, da última vez que a gente viu ele pessoalmente, ele estava no seu combate contra o Trafalgar Law. Tava ali aquela coisa meio pau a pau, mas a gente tem já, né, uma expectativa de quem vai sair vencedor naquela história toda. A gente espera que o Barba Negra, ele de fato consiga vencer. Mas até o momento eles estavam lá se enfrentando, ok. E não só isso, a gente viu também como o Garp, ele começou a se movimentar, indo lá buscar o Helmeppo para que eles fossem juntos, lá num naviozinho de batalha da marinha qualquer, na própria ilha pirata, enfrentar diretamente o Barba Negra para que eles pudessem recuperar o Kobe que havia sido sequestrado. E a gente nem sequer viu nada disso, sabe? E isso tá pendente pra gente e isso precisa acontecer. Agora, será que o Garp ele vai chegar até a ilha pirata, né, o covil do Barba Negra, e não vai encontrar o Barba Negra pelo fato dele já ter saído de lá e pretendido ir até a ilha de Egghead, até inclusive sendo alimentada, essa ideia sendo alimentada por um dos membros do bando do Shanks, falando mais pra frente no capítulo, né, dizendo que certamente o Barba Negra já deixou a ilha pirata, mas eu duvido muito que isso seja verdade, além disso ser uma perspectiva do próprio personagem, do próprio membro do bando do Shanks, né, que não é um fato, não é uma verdade absoluta. Galera, tem um contexto muito maior acontecendo aqui, principalmente relacionado ao Garp indo enfrentar o Barba Negra. Esse encontro entre esses dois personagens precisa acontecer por uma questão muito simples. O Garp, ele já enfrentou diretamente Rox D. Shebeck no incidente de God Valley, e a gente sabe como o Barba Negra ele tem alguma relação muito intrínseca com o Shebeck, não só pelo fato do seu navio se chamar Sabre de Shebeck, mas por todas as outras questões mais misteriosas em relação ao personagem. E como o Garp ele já enfrentou o Shebeck um dia na sua vida, no momento em que ele encontrar o Barba Negra, essa vai ser o cenário, esse vai ser o momento ideal para que ele perceba alguma coisa estranha no Barba Negra. Tudo bem, ele já poderia talvez ter percebido isso em Marineford, afinal. Até pode ser que o Garp ele tenha sentido alguma coisa esquisita, percebido alguma coisa esquisita no Barba Negra na época, mas aquela coisa ficou oculta e talvez o Oda ele volte para alguma memória, para algum flashback do Garp em Marineford. Enfim, independente disso, é fato, galera, que quando o Garp ele se encontrar com Barba Negra, algo sobre Rox D. Shebeck será revelado. Eu acredito muito, e assim como eu já falei aqui num vídeo passado, em alguns meses atrás, que o Garp ele venha, mesmo que de forma parcialmente não intencional, que ele descubra o segredo por trás do Barba Negra. Se ele vai morrer durante essa batalha, isso eu acredito que seja o de menos, mas eu imagino um cenário muito parecido com o do Jiraiya. Se esse cenário vai se repetir 100% como foi, eu tenho minhas dúvidas, mas que o Garp ele tem todas as fichas e todos os argumentos narrativos para ele identificar alguma coisa no próprio Barba Negra, isso ele tem pela experiência que ele teve lutando diretamente contra Rox D. Shebeck, e eu acredito que isso possa vir a ser trazido à tona nesse encontro entre eles. Então, se o Barba Negra está de fato na ilha pirata e continua lá, quem será que foi até a ilha de Egghead? Será que qualquer outro membro do bando dos piratas do Barba Negra, independente de quem seja? Pode ser que não. Pode ser que quem vá até a ilha de Egghead não seja qualquer um, mas sim o ex-almirante Aokiji. Galera, se esse homem aparecer na ilha de Egghead, assim como a gente vai ter um atual almirante, o Almirante da Luz chamado Kizaru indo até lá, a gente pode muito bem, a gente também tem um cenário perfeito para que a gente veja também dois almirantes se enfrentando diretamente mais uma vez, né? A gente, na verdade, nem sequer viu o Akainu enfrentando o Aokiji, então essa vai ser a primeira oportunidade da gente ver dois almirantes se enfrentando de fato. Seria muito bacana de ver e eu tô apostando muito nisso, né? Eu sei que tem muita gente que quer ver o Zoro
trocando espada com o Kizaru, o Sanji também surpreendendo a velocidade do Kizaru ali, eles tendo alguma interação entre eles, e eu super apoio isso. Agora, já que o navio do Barba Negra tá indo até a ilha de Egghead, a minha ficha tá completamente no ex-almirante Aokiji. Vamos ver se isso vai se confirmar. Seguindo, a gente vai para o reino de Elbaf, onde a gente vê Eustace Kid pronto para a batalha. Logo em seguida, a gente vê os aliados do Shanks se apresentando, né? Parte da frota do Shanks, frota de aliados do Shanks se apresentando, onde a gente vê várias figuras ali bastante específicas e que não aparentavam ser tão poderosas assim. Depois eles até mencionam eles próprios, né, como uma frota de piratas fracotes e etc. E por isso o Shanks ele ordena que os navios saiam da sua frente. Ele caminha até a frente, até a costa da ilha, e nisso os comandantes também se prontificam para a batalha. Pelo menos o Lucky Who, ele já aparece: chefe, você pode deixar com a gente, que a gente vai cuidar disso para você. Eles já se prontificam para qualquer coisa que o Shanks precisasse, mas o Shanks, ele mais uma vez fala: não, pode ficar tranquilo. E ele até ressalta a recompensa de 3 bilhões que a cabeça do Eustace Kid vale. Então ele não é alguém a ser subestimado. O Shanks, desde esse encontro, desde o começo desse capítulo, a gente vê ele não subestimando o Eustace Kid pela sua recompensa. Depois ele pergunta se os ferimentos já tinham sido curados, né? Pelo Usopp tá vendo lá com o binóculo. Não, tá tranquilo, acho que tá tranquilo, dá pra encarar e tal, não sei o que. Pode ir sem pena. Basicamente isso que o Usopp fez, né? Não, acho que tá curado sim. Pode ir sem pena então. Pode rasgar com tudo. E foi isso que o Shanks fez. Na página seguinte, a gente vê o Eustace Kid preparando a sua máquina de lavar. Mais uma vez a sua máquina de lavar sendo usada, galera. Eu fico pensando, a máquina de lavar Brastemp, e no instante seguinte, o Shanks, ele pressentindo algo, ele começa a ficar preocupado e começa a avançar, enquanto ele diz para o Dory e para o Brog protegerem as suas costas. Galera, essa frase foi a exata mesma frase que o Barba Branca costumava usar com os seus aliados e com os seus subordinados, inclusive partindo até mesmo dos seus próprios aliados e subordinados, com eles próprios se movimentando ali para que eles protegessem as costas do Barba Branca enquanto ele se preocupava com o que estava à sua frente. A mesma coisa foi colocada aqui. Seguindo, a gente vê que o Shanks havia pressentido era a sua frota sendo completamente obliterada pela máquina de lavar do Kid. Só que aquilo nada mais passava do que uma previsão do futuro, provando que o Shanks também possui uma observação avançada, que já era algo especulado pelo que foi dito no One Piece filme Red, quando o Katakuri aparece prevendo o futuro, e o Shanks logo em seguida ele diz que você não é o único que consegue prever o futuro aqui. Só que o negócio no filme, só que o lance no filme é que logo em seguida a gente vê o Usopp usando também da previsão do futuro. É o Usopp que aparece roubando a cena, apesar de essa habilidade não ter sido confirmada exatamente nem dentro do mangá, nem também no próprio volume que foi no encadernado chamado de 4 bilhões, que foi distribuído também junto do filme, né? Nesse encadernado, o Usopp ele só foi mencionado como usuário de Haki da Observação, mas nada sobre a sua observação avançada. Só que no fim, essa interpretação errada acabou se comprovando certa no fim das contas, e era de fato uma previsão do futuro que o Shanks teve de toda a sua frota sendo obliterada, e ele ficando extremamente preocupado com isso. Ele diz que aquele era um dano extremamente grave e que, mais uma vez, ressalta a preocupação e a forma como ele não estava subestimando aquele que estava na sua frente. E o que a gente vê logo em seguida foi algo completamente absurdo e indescritível. Shanks usa a mesma técnica do seu ex-capitão Roger Camusori. O homem sim tem a mesma técnica do seu ex-capitão, provando como ele é o homem mais próximo do Rei dos Piratas, assim como ele foi mencionado justamente aquele mais próximo do Rei dos Piratas. Como eu falei na chamada desse vídeo, não só por ele ter herdado diretamente a vontade do seu capitão, tendo sido passado para ele o chapéu de palha, mas também em poder
hack e técnicas, inclusive aqui falando de forma geral, estilo de luta, pelo que a gente tá vendo, galera. O homem de fato é aquele mais próximo do Roger. E esse mesmo ataque que o Roger usou contra o Oden no flashback do próprio Oden, né, que a gente vê como quando o Roger utiliza do Kamusari, o Oden ele até consegue se defender, mas o ataque consegue meio que transpassar parcialmente e consegue cortar o corpo do Oden, fazendo ele sangrar, mas logo em seguida o Oden ficando completamente bem quanto àquilo, mesmo depois de receber aquele golpe, né? Depois, tanto que ele presencia o clash entre o Barba Branca e o Roger, e ele presencia isso, obviamente, né? Lúcido, acordado, algo completamente diferente do que a gente vê aqui. Galera, o Oden naquela época, ele foi colocado como o comandante da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca, e ele não era um qualquer um naquela época. Ele não estava no seu auge, a gente vê depois, né, que ele fica cada vez mais forte. É mencionado pelo narrador que o Oden ele ficou mais forte depois que ele viajou pelo mar e encarou diversas batalhas e depois voltou para o Wano, mas já naquela época ele assumiu o posto de comandante da 2ª divisão do Barba Branca, o que não era qualquer coisa, era um título notório, então ele tinha uma força muito relevante, e o próprio Eustace Kid a gente poderia colocar ele como um comparativo aqui com o próprio Oden dessa época, sendo na época, né, comandante da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca, só que a diferença de resultado que a gente vê aqui, onde o Oden, claramente depois daquele golpe, trata o golpe como se fosse aquela, tipo, sofri um dano, mas consegui tancar aqui, tô de boa presenciando os monstros se enfrentarem agora, tudo bem, não é o meu local de batalha, não é o meu lugar de fala, né, o Oden, mas ele tava lá presenciando, mas o Eustace Kid aqui nesse capítulo não sobrou nada, não sobrou nada pra ele. Tipo, o Roger, você pode até argumentar que ele tava doente na época que ele tava fazendo a sua última viagem pra tentar encontrar o One Piece, e a gente não sabe exatamente o quanto isso nerfou ele diretamente em batalhas, né? Se não nerfou, mas ele se sentia mal de vez em quando, a gente não sabe exatamente isso, mas desconsiderando isso, e na verdade mesmo se considerasse, galera, é algo completamente desproporcional. Mas tá maluco? Galera, a gente vê depois, inclusive, né, as consequências no navio ali, completo se explodindo, né, a máquina de lavar do Kid explodindo, não vai conseguir levar na autorizada para consertar, o bando dele também voando, aqueles raios ali vazando também ali, inclusive, num frame ali, mais abaixo na página, onde a gente vê o Shanks de costas e vários raios saindo ali, pelo que parece da espada dele, o que me lembrou muito o Rayleigh, a aparição do Rayleigh na Ilha das Amazonas, quando ele foi negociar ali com Barba Negra, né? Também saindo da espada dele, vários e vários raios ali, provando que ele também possuía o Haki do Rei avançado. E aqui, obviamente, isso foi confirmado também pra gente. O homem, além de ter provado ter a observação avançada, provou ter o Haki do Rei avançado também. A gente só não sabe se ele utilizou também o armamento avançado, mas a gente talvez possa incluir isso na jogada, né? Poderia incluir que ele na verdade usou também? Poderia. Mas eu queria fazer um exercício aqui com vocês pra gente parar pra refletir. O Eustace Kid, ele também foi completamente obliterado pelo Kaido off-screen, inclusive, né? Até tem várias fanarts que eu vou usar para ilustrar aqui, que mostram como o Eustace Kid ele foi completamente destruído pelo Kaido. E o Eustace Kid, além de ter sido completamente destruído pelo Kaido, ele teve não só isso, mas o seu bando completamente separado, teve o seu braço direito, o Killer, tendo sido forçado a comer uma Smile e ferrando a vida dele para sempre, foi aprisionado, foi levado até o país de Wano pelo Kaido e foi aprisionado em Kairoseki por ele e foi forçado a trabalhar e foi escravizado pelo Kaido. E nem tudo isso foi o suficiente para quebrar o espírito do Eustace Kid, mas com um golpe, com uma espadada, o Shanks fez o que o Kaido, pelo visto, não conseguiu fazer. Óbvio, a gente ainda não sabe exatamente o destino do Kid, mas, cara, a frase do narrador no final desse capítulo meio que coloca, aparentemente, um ponto final na história do Kid, na história da pirataria do Kid.
depois de ter derrotado, depois de ter participado, contribuído para a derrota da Big Mom, depois de ter contribuído também parcialmente para a derrota do próprio Kaido, ele obviamente se sentiu no direito e até com uma autoestima bastante elevada para pensar que ele poderia de fato enfrentar um imperador no X1, só que ele estava completamente errado, galera. Ele foi completamente obliterado em apenas um golpe. Foi um golpe que foi o suficiente para acabar com o espírito, pelo visto, ou até com a própria vida do Eustace Kid. A gente não sabe se o Eustace Kid ele vai permanecer morto, de fato ele vai morrer, ele vai afundar no oceano e acabou. É isso? Tipo, ele morreu de vez? Ou se ele vai ser salvo por alguém, por algum motivo, por qualquer razão aleatória que seja, ou se ele vai voltar, assim como o Luffy também caiu no mar, por exemplo, em uma dessas batalhas contra o Kaido e voltou para enfrentar o Kaido novamente. Pode ser que o Kid ele volte também a se levantar e sair do mar de alguma forma e consiga voltar a tentar enfrentar o Shanks mais uma vez, mas, como eu falei, a frase do narrador não indica isso. Indica o fim absoluto do bando do Kid na pirataria. Indica que se ele não morreu, se o Kid ele permaneceu vivo, o seu espírito foi tão quebrado que ele não vai voltar a fazer mais nada na história. Ele vai permanecer, pelo visto, aposentado. Ele vai ser o novo Gekko Moria da vida, que foi também obliterado e teve o seu espírito quebrado pelo Kaido diretamente. Ou, por exemplo, o próprio Luffy, que quando perdeu o seu bando e depois perdeu o seu irmão, também teve o seu espírito quebrado e quase, e queria de fato tirar a sua própria vida. Aqui nesse caso, galera, é algo similar. E eu até tentei imaginar um possível roteiro quando o Kid ele chegou no país de Elbaf para enfrentar o Shanks. Eu tentei imaginar uma possibilidade onde nenhum dos dois saísse meio que tão humilhado, porque, primeiro, o Shanks ele nunca seria humilhado dessa forma na sua primeira batalha, onde ele lutasse mesmo com tudo. O Oda ele nunca faria isso com o Shanks, como por exemplo ele tem feito com o Barba Negra, sendo ali, né, levando umas porradas do Trafalgar Law, da gente saber qual o resultado que vai ser, né, que vai sair dessa luta, mas ele nunca faria o mesmo com o Shanks, ainda mais com o Eustace Kid, que sinceramente, né, foi o Supernovas, entre os três principais capitães Supernovas em um ano, que menos contribuiu e menos pareceu de fato contribuir para a queda dos dois imperadores. Então, né, ficaria ainda mais complicado no caso dele enfrentando um Yonkou como o Shanks. Então eu imaginei que o Eustace Kid ele pudesse talvez derrotar vários dos aliados, quem sabe vários dos gigantes presentes ali ao redor do Shanks e saísse bem ali contra vários personagens ao redor do Shanks, mas contra o Shanks diretamente ele não conseguisse fazer muita coisa, mas que fosse tempo suficiente para que o Shanks ou qualquer personagem do bando dele fosse capaz de roubar as cópias dos Road Poneglyphs e a luta ficasse no 0 a 0, basicamente, né? Onde nenhum dos dois sairia derrotado e o Shanks ele poderia sair do país de Elbaf porque a justificativa, na verdade, seria dele ter que fazer algum trabalho que ainda está pendente com ele, que eu acredito que seja o Bartolomeu, né? Talvez ele ainda não tenha resolvido a questão dele com o Bartolomeu, que, bom, a gente não sabe se for resolvida e até o momento tá pendente na nossa perspectiva, né? Então, o Shanks ele teria uma desculpa perfeita para não ter que lutar com tudo contra o Eustace Kid, pegar as cópias dos Road Poneglyphs, sofrer algumas baixas para o Kid também não sair feio na história, mas depois ele sair do país de Elbaf e seguir a vida dele para o plano que ele pretendia executar. Mas o fato de ter sido um único golpe foi algo que me fez comparar como quando o Luffy ele chegou no Novo Mundo e atropelou e passou por cima do Doflamingo, passou por cima do Cracker, um general doce que deu bastante trabalho para ele, passou por cima do Katakuri, que deu ainda mais trabalho para ele, ou seja, ele chegou com um histórico bastante positivo de ter derrotado figurões relevantes no Novo Mundo, mas quando ele encarou o Kaido pela primeira vez, bastou uma porrada pro Luffy ele ser também completamente destruído. E aqui a gente vê o Kid, no caso, tendo sido, como eu falei, responsável por ajudar, auxiliar na queda de dois imperadores e ele com autoestima alta chegando ali, né, para enfrentar o Shanks diretamente, mas também sendo obliterado e destruído com apenas um golpe,
Vocês têm noção da diferença de escalada que a gente vê aqui? Foi algo tão absurdo que, cara, eu não consigo, como eu falei na live, eu não consigo nem ficar com raiva pelo fato do Oda ele ter jogado o Shanks ainda num patamar, num pedestal ainda maior do que a gente imaginava. É algo que eu, nos meus dias normais, eu ficaria, não é possível. Mas não é possível que o Oda ele tá fazendo isso, colocando o Shanks ainda mais alto no panteão ali, ó, no pedestal máximo. Eu nem consigo ficar com raiva, sabe por quê? Porque vendo a perspectiva do Eustace Kid, eu só consigo ficar com dó dele. Tipo, dó de verdade. Tipo, não é com dó de, nossa, que otário, que fracote, não, é com dó real, mano. Foi pesado. Foi uma derrota completamente avassaladora. Que eu não consigo sentir raiva nem por um lado e eu não consigo nem zoar o Kid por outro. É um choque que eu sinto tão grande em ver um bagulho desse acontecendo que eu só consigo entrar em desespero, maluco. Eu só consigo ficar em choque. Eu quase levo o golpe junto com o Kid, maluco. Cara, E a gente sempre parava pra pensar por que o Eustace Kid ele escolheu o Shanks como seu alvo. A gente viu isso lá no começo, lá no arco de Punk Hazard ou no arco de Dressrosa, quando a gente vê o Eustace Kid ele aparecendo e conversando com o Killer, e eles dizendo que o alvo dos imperadores deles era o Shanks, o Ruivo. E a gente vê, né, o Killer lá comendo macarrão pela máscara dele, pelo capacete dele, aquela cena bizarra. Mas a gente sempre parou pra pensar num motivo pelo Kid ele escolher o Shanks como um alvo direto e ter mantido o Shanks como o seu alvo. E até o momento a gente não teve qualquer justificativa, qualquer explicação pra isso, então a única coisa que eu posso deduzir é que talvez o Eustace Kid ele tenha tido a impressão completamente equivocada em relação ao Shanks. Por mais que o Shanks ele seja aquela pessoa, na maioria das vezes, pacífica, na maioria das vezes festeira, que vai resolver as coisas ali numa boa, que não vai entrar numa briga desnecessária, eu acredito que o Eustace Kid ele tenha levado isso em consideração e esquecido. Quando o Shanks fica sério, a coisa muda completamente. Quando o Shanks luta de verdade, é isso o que acontece. Bom, o bando do Kid então decide entregar, se rende e decide entregar as cópias dos Road Poneglyphs e na imagem, o que é estranho, porque parece que eles estão entregando 4 cópias, né, pela forma como os papéis eles estão dobrados, mas a princípio, pelo menos em tese, eles deveriam só ter 2 cópias, porque eles teriam no caso o Road Poneglyph, a cópia do Road Poneglyph que o bando do Kid teria pego derrotando um general doce e conseguindo uma cópia, né, quando ele disse durante o arco de Wano, e também o segundo que seria o Road Poneglyph, a cópia do Road Poneglyph, por eles terem também ajudado a derrotar o Kaido, por eles terem contribuído com a queda do Kaido. A não ser que o Luffy ele tenha dado de bandeja, dado de brinde também a cópia do Road Poneglyph que estava em Zou, mesmo sem ter motivo nenhum para ele ter dado a cópia do Road Poneglyph também para o Eustace Kid, eu vou manter a ideia de que o Eustace Kid ele só tinha 2 cópias de Road Poneglyphs e que ou ele tinha 2 cópias de cada um, basicamente uma Xerox de cada um, ou os papéis eles estavam mais do que dobrados e fez parecer que tinha mais do que 2 cópias de Road Poneglyphs ali. Enfim, já durante o final do capítulo a gente vê o Dory e o Brog se preparando para o golpe final e abre aspas, seus pirralhinhos. Se apontam armas para a terra natal de alguém, estejam preparados para terem o mesmo destino. Entenderam? Galera, o navio é completamente atravessado ao meio, de frente para trás, assim ó, da frente para trás, fazendo uma referência clara a quando esses 2 mesmos gigantes eles também executaram essa mesma técnica
lá na ilha, em Little Garden, quando eles também atravessam um peixe gigante ali e executa exatamente o mesmo feito, né? Então fez uma referência bem legal a isso, e bem legal que o Oda ele deu esse destaque também, pelo menos final, nos gigantes, e principalmente nos gigantes que a gente já conhece, lembrando como o navio do Kid ele também lembra uma fera do mar, por ele ter aquela estrutura óssea, né, na parte da frente, que faz referência a um animal, uma fera do mar de fato. Então a gente vê esses dois gigantes atravessando aquele navio, lembra realmente eles terem obliterado, eles terem atravessado aquela fera do mar no passado. Mas além disso, essa frase do Dory e do Brog, né, dizendo seus pirralhinhos, se preparem, se apontam armas para a terra natal de alguém, estejam preparados para terem o mesmo destino. Entenderam? Isso faz, galera, pra quem não pegou, eu acredito que todo mundo tenha pego aqui, né? Faz referência ao capítulo 1 do mangá de One Piece, quando aquele bandido da montanha aponta a arma na cabeça do Shanks e o Lucky Who executa ele no instante seguinte, e o Shanks dizendo que se você aponta uma arma, você deve estar preparado para atirar, porque piratas não são... Isso não é, na verdade, as armas não são brincadeira de criança, eles são piratas. E é exatamente isso que a gente viu aqui, mais uma vez sendo reproduzido por esses dois gigantes, dizendo se você está preparado para ameaçar a terra natal de alguém, esteja preparado para receber o troco de volta também. E o mais curioso é que o Eustace Kid, ele de fato estava preparado para receber o troco, né? Só que, porra, o troco veio, caraca, mano, pô, veio com altos juros compostos em cima dele. E termina com o narrador dizendo: em Elbaf, Novo Mundo, os piratas Kid, liderados pelo homem com recompensa de 3 bilhões de berries, Eustace Captain Kid, foram totalmente aniquilados. E somando a isso, a gente vê o rosto do Shanks, cara, completamente imponente nesse frame final, nesse quadro final. E essa frase, galera, foi a exata mesma frase que a gente viu quando o bando do Luffy foi separado na ilha de Sabaody, no arquipélago de Sabaody, pelo Bartolomeu Kuma. Foi exatamente isso que aconteceu, e o que deu realmente a entender que os piratas do Kid, eles, se não morreram, eles nunca mais vão voltar a ser piratas. Tanto o Killer, quanto o Kid, quanto todos os outros randoms do bando, é o fim. Cara, eu nunca acreditei que isso pudesse acontecer. Como eu falei, pode ser que o Kid ele tenha morrido, e é a minha primeira alternativa para o que tenha acontecido com ele. Pode ser que ele tenha sobrevivido de alguma forma, mas tenha tido seu espírito completamente quebrado e ele não volte a navegar, não volte para a pirataria e viva aposentado como um pirata aposentado. Ou a terceira opção, que seria ele voltar de alguma forma que seja, e ele encarar, tentar participar de alguma forma ainda na guerra final, na saga final de One Piece. Mas eu não acho que o Eustace Kid ele vai cair 2, 3, 4, até 5 vezes e levantar todas essas vezes para continuar lutando, assim como o Luffy faz. Porque o Luffy é o Luffy ele é diferente, ele vai realmente continuar seguindo em frente até o fim. Mas isso não é o mesmo que acontece com todos os outros personagens. E o Eustace Kid aqui eu sinto que ele é um caso diferente, é um caso em que realmente se tornou o fim. Cara, e o mais incrível foi como o Shanks ele respeitou a força do Eustace Kid e todo o histórico dele até o fim, do começo ao fim. O golpe que o Shanks ele usou, não só nele ter se precavido ali, feito todo mundo recuar e ele ter partido diretamente para o combate contra o Eustace Kid, sabendo do perigo que o Eustace Kid representava pelo fato dele ter previsto o futuro e sabendo ali, pelo visto, como a frota dele é fraca também, né? Os aliados, pelo menos vários deles, são fracos e estão mais ali pela amizade, provavelmente pelas festas e por qualquer motivo que seja. Desde aquele momento, o Shanks ele mostrou um respeito pelo Eustace Kid, e a forma como ele mostrou esse respeito por ele foi executando uma das suas técnicas mais poderosas. Muita gente aqui pode tentar argumentar e dizer que esse foi só um golpe básico do Shanks, que ele vai mostrar muito mais.
que esse, apesar de ser um golpe nomeado, não é nenhum dos mais fortes do Shanks, mas é um dos golpes mais poderosos do Shanks. Além de ter sido um golpe nomeado, foi um golpe extremamente poderoso por todo esse contexto que a gente viu do Shanks não subestimando o Eustace Kid. Ele foi com tudo. Óbvio, o Shanks ele vai ter um arsenal maior de outras técnicas, outras habilidades. Pode ser que ele tenha algumas habilidades até mais poderosas do que essa, mas essa foi, sim, com certeza, narrativamente falando, uma das suas técnicas mais poderosas. E a gente ter presenciado isso finalmente em cena, cara, quantos anos a gente esperou por isso, galera? Eu tá aqui falando isso é uma experiência de vida, não só como fã, obviamente, mas por alguém que tá fazendo vídeo de One Piece aqui no YouTube há mais de 10 anos. Cara, desde o final de Punk Hazard, vocês estão entendendo, maluco? É sinistro, é sinistro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando mais uma vez que o link para Ichiban Action Figures vai estar na descrição e o código de cupom também vai estar para você poder usar na sua compra. E lembrando mais uma vez a vocês, se você ficou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você curtiu. Foi um vídeo bem mais longo do que o de costume, mas mais do que necessário ter um vídeo longo como esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você curtiu o vídeo. Lembra mais uma vez de conferir se você está inscrito no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e, além disso, também conferir os últimos vídeos que saíram aqui no canal sobre One Piece que vão aparecer na tela agora para você ir lá assistir, que também estão bem legais. Beleza? Até a próxima. Tchau.